A narrativa do endemoninhado gadareno revela que, para além da realidade visível, física e tangível deste mundo, existe uma dimensão espiritual onde se desenrola uma intensa batalha. Mesmo que não possamos percebê-la com nossos olhos materiais, Jesus, por meio da revelação, lança luz sobre a existência de um sistema de forças invisíveis e organizadas, cujas intenções são completamente malignas. Essas entidades do mal, que um dia foram expulsas das moradas celestiais, compreendem a enorme importância que o ser humano tem para Deus e estão cientes do profundo amor que ele nutre pela humanidade. Incapazes de atingir Deus diretamente, esses agentes do mal procuram afetá-lo através de seus filhos, empenhando-se incessantemente em provocar conflitos, guerras, fomes e todo tipo de desgraça sobre os seres humanos, a quem o Pai tanto ama. O ódio alimentado por ressentimentos, o caos, a profunda depressão e as marcas indeléveis na alma dos cidadãos menos favorecidos, os quais eram os mais afetados pelos conflitos, transformavam o coração humano na cidade de Gadara em solo propício para a dominação e possessão pelo maligno. O gadareno, em meio aos conflitos internos e à incompreensão do sofrimento, encontrou-se incapaz de perdoar. Em seu íntimo, cultivava um desejo vingativo, direcionado contra um sistema de domínio que se perpetuava de rei a rei, de imperador a imperador, em uma cidade frequentemente devastada e subjugada. Contudo, a busca desenfreada por vingança e ódio abrem portas pelas quais o mal se nutre e se infiltra, buscando possuir e subjugar a vontade humana. Nesse processo, rouba-se a liberdade, deixando os indivíduos cativos e transformando-os em escravos das intenções malévolas e terríveis. Jesus se depara com o gadareno, uma criação originalmente moldada à sua imagem e semelhança, perfeita em sua essência. No princípio, o homem desfrutava de um elevado padrão moral, caminhando em santidade e mantendo uma comunhão perfeita com Deus. O Criador, honrando o ser humano, comparecia todas as tardes para dialogar com Adão, elevando ainda mais seu status na terra. No entanto, em oposição à vontade do Criador, surge o gadareno, envolto pelas mais baixas castas malignas, conduzido a um estado de completa miséria. Sua vontade estava subjugada pelas forças do mal, que dominavam seu intelecto e o transformavam em um instrumento de desonra. O mal corrompia sua moral e devastava seu corpo. O gadareno personificava o ódio incompreensível alimentado por esses espíritos malignos contra Deus e sua criação, levando-o a percorrer descontroladamente entre sepulcros, ferindo a si mesmo numa tentativa de humilhar, rebaixar, desonrar e destruir a imagem de Deus, na coroa da criação divina. Ele andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Marcos capítulo 5 e versículo 5. Assim, o gadareno, sob o domínio demoníaco, deixou de ser seu verdadeiro eu, passando a refletir o caráter dos demônios que o atormentavam. Jesus, portanto, já havia revelado a verdadeira intenção das forças malignas. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. João capítulo 10 e versículo 10. Ao observar o estado deprimente do gadareno, Jesus contrasta com o momento da criação do homem. O Pai não destinou a humanidade a uma vida miseravelmente oprimida pelo mal. Deus nunca desejou tamanho sofrimento. Jesus, o Redentor, veio para resgatar o homem das garras de Satanás, envolvendo-se em um combate nobre para restaurar a imagem de Deus, a moralidade humana, transformando cada indivíduo em um vaso de honra. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3 e versículo 8. Ele veio para destronar Satanás e esmagar a cabeça da serpente. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Os porcos se lançam ao mar. Jesus liberta o gadareno. Nesta batalha espiritual, os demônios não resistem à mera aproximação de Jesus, eles se prostram diante dele. Aquele que antes vivia como um animal feroz, uivando pelas montanhas, escondido entre os sepulcros, quebrando correntes e ameaçando de morte qualquer um que se aproximasse, agora cai de joelhos diante do chão, simplesmente pela presença de Jesus, uma presença sagrada. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Marcos capítulo 5 e versículo 6. O mal não pode resistir à presença do Mestre. Eles sabem e reconhecem que ele é o poderoso Elohim, o Filho do Altíssimo. A legião maligna súplica que Jesus não a atormente e que não a expulse daquela região. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Marcos capítulo 5 versículos 7 a 8.
O mestre indaga sobre o nome deles, recebendo uma resposta reveladora do quanto estavam imersos no ódio, nos conflitos psicológicos e nas más ações perpetradas pelo povo daquelas cidades. Chegaram ao ponto de se identificar com as circunstâncias sociopolítico-econômicas da época, declarando-se como uma legião, termo atribuído às milícias romanas compostas por 5 a 6 mil homens. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Marcos capítulo 5 versículo de 9 a 10. Apesar de serem numerosos, aquela casta diabólica se viu impotente diante da presença de Jesus, que, com uma simples palavra, os expulsou e pôs fim ao cativeiro no qual o gadareno estava aprisionado há tanto tempo. O desejo dos espíritos malignos de habitar os porcos, animais considerados imundos, destaca o caráter corrompido desses seres do mal, que almejavam rebaixar o ser humano ao mesmo nível de sujidade física e moral. Essa intenção, por fim, os conduziria a uma morte sufocante, afogando-se nos pecados e incapazes de respirar o ar do Espírito Santo. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Marcos capítulo 5 e versículo 13. Quando os moradores de Gadara, surpresos com a notícia, se aproximaram de onde Jesus estava, encontraram aquele que antes andava no inconstante estado de loucura, agora vestido. Ele estava sereno, sentado tranquilamente ao lado de seu libertador, como um discípulo aos pés de seu mestre, plenamente recuperado de suas faculdades mentais. E os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Marcos capítulo 5 e versículo 14 e 15. No entanto, em vez de glorificarem a Deus pela libertação do gadareno, aqueles que cuidavam dos porcos preferiram o conforto econômico. Pediram a Jesus que saísse de sua cidade, ressentindo-se pela perda de 2.000 porcos. Afinal, o que são 2.000 porcos diante do valor de uma alma? E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Marcos capítulo 5 e versículo 17. A falta de amor ao próximo se torna evidente naquela cidade, explicando por que a casta maligna não queria ser expulsa para outro lugar. Assim como foi ordenado à serpente que ela se alimentaria do pó da terra, os maus espíritos também se alimentam do pó levantado pela humanidade em sua jornada neste mundo, representado por sentimentos pecaminosos, más obras e um caráter maléfico. Portanto, a libertação promovida por Jesus está intrinsecamente ligada à regeneração do coração. Não permita que em seu tesouro, o coração, habitem sentimentos mesquinhos ou amor excessivo aos bens perecíveis deste mundo. Guarde o seu coração do mal, cultive o amor, a paz e o perdão. Convide Jesus para habitar em você, pois onde ele está presente, nenhum mal pode subsistir. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus capítulo 12 e versículo 35. Se você gostou, deixa teu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha e ativa o sininho para que você possa receber mais conteúdos como este.